Então vamos lá, boa noite, bem-vindos à nossa aula, né? Então vamos falar hoje sobre construir uma carreira de sucesso. E que bom ter vocês aqui num domingo à noite, né, gente? Domingo, 8 horas aí. E a gente tirou um tempinho para ouvir falar de coisas que vão nos ajudar, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Porque as duas coisas andam juntas. Como eu sempre falo, né? A gente não é só apenas profissional ou pessoal, nós somos um CPF só. E a gente não consegue separar o nosso pessoal do nosso profissional. Então a gente precisa fazer o quê, né? Ter um equilíbrio. Então vamos buscar o nosso equilíbrio, vamos buscar que caminho é esse do nosso equilíbrio. Então, bem-vindos a todos que ainda estão entrando aí, né? E vou pedir que quem puder abrir suas câmeras, eu ficarei feliz de vê-los. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vocês estão de microfones aí abertos ou fechados, né? Mas fiquem à vontade, quem quiser perguntar, né? Ou contribuir, fiquem à vontade. Para quem vai ficar com o microfone aberto, só peço um pouquinho de cuidado, né? Na hora que eu estiver falando, se não tiver nenhum barulhinho aí, daí vocês fechem, tá? E vamos lá. Então vamos começar. E para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Então, eu me chamo Giselda, né? Atuo na área de gestão de pessoas há mais de 15 anos. E eu atuo aí sempre ao lado de lideranças, ao lado de equipe, e nessa caminhada da vida profissional, a gente vai construindo a nossa carreira, né? A gente vai construindo a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional vai andando juntas. Então, é através da minha experiência, do meu conhecimento, não só das minhas formações técnicas, mas principalmente da minha vivência, é que eu consigo compartilhar com as pessoas comportamentos, né? Conhecimentos técnicos para que a gente possa avançar cada vez mais na nossa jornada profissional. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. E aí, eu troquei a tela, é para vocês trocou, gente? Não. Para mim, não. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Apareceu aí? Deu. Então, a gente vai falar, primeiramente, quando a gente começa a pensar na construção de uma carreira de sucesso, a gente começa pelo principal, que é o nosso autoconhecimento. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Falar de autoconhecimento, gente. Autoconhecimento, ele nada mais é do que um processo dinâmico da nossa vida, que ele vai permitir a gente evoluir na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E o que que a gente precisa fazer, então, para a gente se autoconhecer? A gente precisa se analisar. A gente precisa, como eu sempre falo, a gente ter consciência de tudo que a gente está fazendo, né? Então, é através da consciência que a gente tem de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes, que a gente consegue ter um autoconhecimento. Então, principalmente, identificar as nossas emoções, né? Como que eu me conheço? Como que eu consigo saber qual é a atitude, qual é a minha ação, qual é o próximo passo que eu vou dar? Se a gente agir na vida somente pelo nosso impulso, a gente, na maioria das vezes, pode estar errando. A gente pode não tomar decisões assertivas. Por isso, a nossa principal importância, a preparação. A gente precisa se preparar para o nosso próximo passo. Não deixar a vida me levar, não a gente pensar assim, ó. Hoje é um dia de cada vez. Hoje terminou um dia e amanhã começa outro. Não, a vida é muito curta e ela é muito preciosa. Então, por isso, a gente precisa ter consciência do que a gente quer com ela e como que a gente vai conseguir fazer isso. Só que cada indivíduo, gente, é responsável por seus próprios atos e suas ações. O meu sucesso na minha carreira ou meu insucesso depende somente de mim. É eu que vou deixar com que façam ou não façam com a minha vida ou com a minha carreira aquilo que eu permito ou não, né? Então eu preciso o quê? Eu preciso ter consciência do que eu quero, do que eu preciso e como eu vou fazer para chegar lá. Então a gente precisa se preparar, porque eu sou responsável, como eu falei, pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Então ou eu me preparo ou eu toco a minha vida de forma despreparada. E qual é o melhor caminho, né, gente? É a gente se preparar.
Então, a gente precisa, para fazer as nossas preparações adequadas, a gente precisa se conhecer, controlar as nossas emoções, principalmente. E a gente consegue controlar? Talvez não, mas a gente consegue equilibrar. E esse é o segredo. Eu sempre falo, quando eu trabalho com desenvolvimento de liderança, né, que não existe o líder perfeito. Existe aquele perfil que ele é mais relacional, tem aquele que é mais racional, mas qual é o ideal? O ideal é o equilíbrio entre os dois. E é isso que a gente busca na nossa vida, é a gente ter o equilíbrio das nossas emoções, das nossas ações, das nossas atitudes assertivas. Então, o primeiro passo para uma carreira de sucesso, gente, é o nosso autoconhecimento. Ele faz toda a diferença. E aí eu pergunto para vocês, né? Como que estamos? Como que vocês estão hoje? Essa reflexão que eu gostaria que vocês fizessem aí para começar uma semana excelente amanhã, que é segunda-feira, né? Como que eu estou? Eu reconheço as minhas forças e as minhas fraquezas? Porque como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou buscar algum conhecimento, seja técnico ou comportamental, se eu não conheço as minhas fraquezas? E quais são as minhas fortalezas? As minhas fortalezas, as minhas qualidades, aquilo que eu sou bom que me trouxe até aqui. E eu não posso esquecer disso, porque isso eu tenho que potencializar todos os dias. E eu não posso abrir mão também, fechar os olhos naquilo que eu preciso me desenvolver. Então eu tenho que olhar para aquilo que eu ainda sou, é um gap na minha vida, é uma fraqueza que ainda aparece para mim. Eu tenho que olhar para isso com cuidado e entender como que eu posso trabalhar ela. Então, compreender também quais são as minhas motivações, o que me faz eu seguir, né? O que me faz eu estar nessa vida profissional, o que me faz fazer uma transição de carreira, muitas vezes, ou trocar o local de trabalho, né? Ou trocar até mesmo a minha profissão, deixar de ser, né? De ter ser o que eu sou hoje e eu mudo a profissão, eu faço uma transição de carreira, né? Eu preciso compreender as minhas habilidades. E eu preciso principalmente entender as minhas limitações, até onde eu consigo ir. E daqui para frente, como que eu vou? A gente não caminha sozinho, a gente vai falar daqui a pouco sobre relacionamentos. A gente está sempre cercado de pessoas, né? Então, como que eu caminho? Quem que eu trago junto comigo para me ajudar a desenvolver essa minha limitação? A gente precisa se perceber, mas mais que se perceber também, a gente precisa perceber, né, entender como que os outros me percebem, porque faz parte da nossa vida, a gente está sempre inserido no nosso meio, né, com pessoas. A gente não anda sozinho a todo tempo. E aí pensem, gente, o que que a gente faz no nosso dia que a gente não precisa de ninguém? São poucas as coisas. A gente geralmente, principalmente no ambiente de trabalho, a gente precisa de pessoas ao nosso lado. Eu convivo com outras pessoas. Desde a hora que eu acordo, né, que eu saio de casa, eu já encontro pessoas. Então, eu não preciso trabalhar exatamente num ambiente com muitas pessoas, mas eu convivo todo dia com pessoas e muitas vezes diferentes, dependendo do meu ambiente de trabalho, né? Então, eu preciso sim entender como eu sou, quais são as minhas ações e também como que os outros estão me percebendo. Então, ter o feedback de outras pessoas me ajuda sim a dar um próximo passo, a talvez olhar para coisas que eu não vejo. E se alguém me contar, eu posso olhar para ela com mais cuidado, mais atenção e tentar desenvolvê-la. Então, esse é um passo também muito importante. E mais que tudo, né, gente, a gente precisa também controlar o nosso ego. Porque ego todos nós temos. Nós somos vaidosos e isso muitas vezes é bom e nos ajuda muito, né? Mas a gente também precisa controlar o nosso ego, porque ele demais, tudo que é em excesso, às vezes atrapalha. Então, a gente precisa, sim, ter o nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento engloba tudo que a gente falou nesse primeiro momento: nossas forças, nossas fraquezas, nossas limitações, aonde que a gente precisa dar o próximo passo, entender como as pessoas nos percebem, né? Nos percebem, controlar o nosso ego aí, né? Ter ele sobre o nosso controle, as nossas emoções, buscar o equilíbrio das nossas emoções, tudo isso nos torna ser humanos melhores. E, consequentemente, na nossa vida profissional, isso vai contribuir muito. E o próximo passo para a gente construir uma carreira de sucesso, deixa eu compartilhar aqui com vocês, são as nossas habilidades.
né? E aí aqui eu trago uma imagem, não sei se todos estão vendo aí, aquele joguinho, né, onde a gente tem que colocar as cores tudo numa sequência, que eu falo para vocês que eu nunca consegui isso, nunca tive a habilidade para isso, né? E aí a gente já começa falando o quê? Que habilidades a gente desenvolve, né? Nunca tive, mas foquei em desenvolver essa habilidade? Não. Mas quando eu foco, quando eu estou determinada, eu olho para uma habilidade que eu ainda preciso desenvolver, sim, eu consigo fazer ela trabalhar ao meu favor. Então, gente, habilidades é o nosso próximo tema para que a gente construa uma carreira de sucesso. As habilidades, elas podem ser o quê? Habilidades técnicas e habilidades comportamentais. E é o conjunto que faz a diferença na nossa vida profissional. Habilidade técnica é tudo que eu tenho conhecimento, né? Aquilo que eu tenho formação, eu me especializei, eu tenho a teoria, eu tenho muitas vezes a experiência e a prática, né? E esse é o meu conhecimento técnico. É o que eu faço, de que forma que eu posso fazer, né? Agora, as minhas habilidades, o meu conhecimento comportamental é como eu faço. E isso é tão ou quase mais importante do que o conhecimento técnico. E aí a gente vê, né? Aí eu vou, né? Cito exemplos aqui de algumas profissões, falando em formação técnica, tem pessoas que têm, que a gente ouve a expressão, né? Tá obeso de conhecimento técnico, mas às vezes não sabe muito o que fazer com aquilo. A gente conhece, às vezes vai numa consulta, conhece médicos que são renomados, né? Com muitos diplomas, e vai lá e a gente se decepciona. Atende a gente assim, que nem olha muitas vezes nem olha para a gente, né? Dá a receita lá, o medicamento, e aí o que que acontece? A gente não indica para ninguém, né? A gente não retorna lá, né? Mas o cara era renomado, ele tinha muito conhecimento técnico. E o que que acontece? Às vezes eu tenho conhecimento técnico, eu tenho o meu diploma, meu canudo na mão, mas eu não sei exatamente como utilizar ele da melhor forma. Então não é sobre ter, é como a gente fazer com aquilo que a gente tem. Então, as nossas habilidades comportamentais, elas são tão importantes quanto as nossas habilidades técnicas, né? E a gente precisa aprimorar essa nossa parte intelectual para a gente poder disseminar, no meio em que a gente está inserido, os nossos melhores comportamentos, que eles falam muito sobre quem somos. O meu comportamento, a minha atitude, a minha ação no meio em que eu estou inserida, diz muito de quem eu sou. Quem já esteve junto comigo, quem está, quem me conhece, sabe do meu comportamento e sabe do resultado que eu entrego através das minhas ações, das minhas atitudes. E é sobre isso que a gente tem que deixar claro na nossa carreira. É o legado que eu quero entregar, né? É o que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Ou o que eu quero compartilhar com as pessoas e plantar aquela sementinha para que elas façam também. Tão ou igual ou melhor do que a forma com que eu consegui compartilhar. Então, ter sim, gente, habilidades técnicas, mas muito mais habilidades comportamentais bem desenvolvidas, para eu aplicar aquilo que eu conheci, que aquilo que eu aprendi, isso faz toda a diferença. Então, lembrem, não é o que que eu vou fazer, é como eu vou fazer. É muito mais importante. E principalmente quando a gente fala da nossa carreira profissional. Eu preciso ter clareza do que eu quero, da onde que eu quero chegar e qual o caminho que eu vou percorrer para chegar lá. Então, essa é uma das principais competências, né? As nossas habilidades para que a gente possa construir, sim, uma carreira de sucesso. E aí, o próximo passo que a gente fala de construir uma carreira de sucesso, além do nosso autoconhecimento que a gente falou aqui, que é em primeiro lugar, das nossas habilidades técnicas e comportamentais, a gente fala aqui de metas que a gente precisa traçar, né? Meta, gente, é um alvo específico de uma pessoa, de uma empresa, de uma organização, é aonde eu quero chegar. Eu preciso saber disso na minha vida, aonde eu quero chegar, aonde eu quero estar, o que que eu quero conquistar, né? Mas mais que isso, é o caminho que eu vou percorrer para chegar lá. Eu preciso ter um alvo. Mas não basta ter o alvo, eu preciso planejar, né? E eu preciso trilhar esse caminho. E esse caminho ele vem repleto aí de tudo que a gente falou, autoconhecimento, habilidades. Mas essa meta, ela precisa ser atingível. Não adianta eu só sonhar com uma coisa que está muito distante de mim e aí eu vou desistir no meio do caminho. Talvez eu tenha que dividir essa minha meta, esse meu sonho, em fatias menores e conquistando
cada pedaço, né, com curto prazo ou até mesmo no médio prazo, mas para que eu chegue, que eu consiga atingir aquilo que eu quero, né? E para que realmente eu me sinta realizado. Então a gente precisa fazer o que para atingir as nossas metas? Entender a nossa motivação. O que que me faz chegar lá? Por que que eu quero, né? O que que eu quero com isso? O que que essa meta vai me trazer? Eu preciso ter isso muito claro para mim. Qual é o próximo passo que eu quero dar na minha carreira profissional? E como eu vou fazer para conquistar ele? Às vezes ele pode estar mais longe, mas eu preciso começar. O caminho precisa ser trilhado. Então a gente precisa muito ter uma meta, ter um alvo, ter algo, uma conquista, seja um sonho, seja uma realização profissional. E eu sempre falo, né, das pessoas que eu atendo, às vezes chega algumas metas para a gente, né? E aí a gente começa a ver como as pessoas têm sim, né? Cada indivíduo tem o seu perfil, assim, a sua individualidade, e cada sonho é um sonho, né? E é um sonho diferente. As pessoas com que me procuram profissionalmente, a gente trata muitas vezes de uma transição de carreira, é um sonho, né? Conquistar uma promoção também é um sonho. Desenvolver uma equipe, se tornar um líder, até mesmo tirar férias, né? Tem gente que não consegue estar num trabalho que não consegue nem tirar umas férias descansado, ou tirar essas férias tão sonhada de uma forma leve, né? Ou num lugar tão sonhado e às vezes está tão distante para conquistar, mas tudo é possível. Quando a gente tem um alvo, quando a gente planeja, quando a gente desenvolve as nossas habilidades para acelerar bem, para acelerar e para trilhar bem esse caminho, quando a gente se conhece, entende as nossas fraquezas e nossas fortalezas, todos os nossos sonhos são realizáveis sim. A gente só precisa colocar isso na prática. Isso não pode ficar só no nosso pensamento, na nossa imaginação. Eu sempre falo, né, gente? A gente precisa desejar, a gente precisa pensar, mas a gente precisa agir. Não adianta a gente só pensar, sonhar e a gente não colocar em prática. Precisa praticar. A gente precisa muitas vezes falar em voz alta os nossos desejos, aquilo que a gente quer, para que a gente ouça o que a gente quer e que a gente vá lá e pratique. Então é muito importante a gente ter um alvo na nossa vida, né? Ter um sonho a ser realizado e praticar todo o caminho que vai nos levar a chegar lá. Porque o tempo passa, né, gente? O tempo passa e ele passa rápido. Então a gente tem que estar muita consciência em tudo que a gente está fazendo para entender o caminho que eu estou trilhando vai chegar, vai me levar a essa realização profissional ou pessoal? Essa perguntinha a gente tem que se fazer. E principalmente, quase que todos os dias, porque todos os dias a gente faz milhões de escolhas. Eu escolho sair da cama ou não, né? Ou ficar dormindo até mais tarde, principalmente agora no inverno, né? Eu escolho o trabalho aonde eu quero estar, sim ou não, eu escolho estar nele ou sair dele, principalmente, né? Então eu faço escolhas todos os dias na minha vida, e essas só eu faço. Ninguém pode fazer por mim. Mas além das escolhas, eu preciso colocar as ações em práticas, porque senão a gente não chega no nosso alvo tão desejado. Só que a gente também não chega no nosso alvo, na nossa meta, sozinhos. A gente precisa sim ter pessoas ao nosso redor para que a gente chegue a alcançar os nossos sonhos. E aí a gente está falando aqui, gente, de relacionamentos, né? Segundo o escritor, um escritor americano, né, Jim Rohn, ele fala que a média das 5 pessoas das quais eu me relaciono fala muito sobre mim. Então, já pensou? Olha a importância das pessoas que estão ao nosso redor. Então, é muito importante eu entender o meio que eu estou inserido. Se é o meio que eu quero, se é o meio que me faz bem, se é um meio que contribui para o meu desenvolvimento não só profissional, mas o meu desenvolvimento pessoal. Essa escolha também é mais uma escolha minha, mas eu preciso entender, eu preciso selecionar as pessoas que estão ao meu redor. Ao longo da nossa vida, a gente começa, né, fazendo lá, quando a gente começa, inicia a nossa vida social, a gente faz amigos, a gente começa a frequentar a escola, né? E a gente começa a lembrar de quantos amigos foram ficando pelo caminho, porque a gente não conseguiu muitas vezes nem acompanhar eles e nem eles nos acompanhar. Na maioria das vezes de forma natural, mas
Em outras vezes, não. Outras vezes a gente escolhe ficar longe, né? Então a gente seleciona assim as pessoas que a gente quer, como eu costumo dizer, amar de perto ou amar de longe. E essas pessoas vão influenciar totalmente nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Não sei se vocês já se perceberam, mas às vezes a gente está perto de alguém ou convive muito tempo com alguém, e a gente começa a pegar até as manias das pessoas, né? Às vezes a fala, ou até mesmo uma gíria, uma brincadeira. E por aí a gente percebe o quanto as pessoas sim têm influência sobre a gente. Então, o meio em que eu estou inserido, os relacionamentos que eu tenho na minha vida social, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eles dizem muito de quem eu sou e da pessoa que eu estou me tornando. Então, é muito importante para que a gente dê a devida atenção às pessoas que estão ao nosso redor, né? Tanto para que elas possam contribuir para a nossa vida, como a gente também possa contribuir para a vida das outras pessoas. Porque, na verdade, esse é o grande legado da vida, né? Eu também influenciar e contribuir para as pessoas que estão ao meu redor. Olha o que eu estou fazendo aqui, tendo esse momento com vocês, né? Pessoas incríveis que dispersaram aí um tempinho do seu domingo à noite para estar aqui comigo, né? E é onde eu espero plantar uma sementinha aí para a gente começar uma semana incrível, né? Mas que vocês levem para a vida de vocês algo positivo, algo de bom, algo que faça com que amanhã, na segunda-feira, vocês pensem em movimentos diferentes, né? Então, isso sim é contribuir com a vida do outro e também deixar com que o outro contribua com a nossa vida. Então, é muito importante a gente olhar para as pessoas ao nosso redor. O nosso relacionamento diz muito de quem a gente é e de quem a gente vai se tornar. E um próximo item aqui, que é bastante coisa que influencia na nossa vida profissional, né, gente? Ó, além do relacionamento, eu trouxe aqui o slide, né? Para onde que eu estou indo, com quem eu estou indo e por que eu estou indo para lá. Então, isso fala muito das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, o desenvolvimento contínuo, gente, ele faz grande diferença na nossa vida. Não adianta a gente estar aqui, né? A gente falar que a gente quer dar o próximo passo, que a gente quer sim, né? Construir a nossa carreira de sucesso, a gente quer ser bem-sucedido na vida pessoal e na vida profissional, mas a gente precisa olhar para o nosso desenvolvimento, a gente não pode parar no tempo, né? Eu falei aqui no início, me apresentei, que eu tenho mais de 15 anos atuando na área de gestão de pessoas, ao lado de equipes de liderança. E se eu tivesse parado no tempo há 15 anos atrás, eu não estaria jamais aqui compartilhando as minhas experiências com vocês, trazendo um pouco mais de conhecimento. Então, isso é a prova do quanto a gente precisa, sim, né? A gente precisa estar em desenvolvimento contínuo. E o que que é isso? É eu me dar a oportunidade de ouvir outras pessoas, de estar com outras pessoas, de participar, sim, de treinamentos, de palestra, de buscar, sim, informações, especializações que vão fazer a diferença também na minha carreira. Então, eu preciso estar em constante desenvolvimento. Não basta eu querer. Não basta só eu identificar as minhas fraquezas, fortalezas, eu me conhecer, né? Eu me relacionar com as pessoas, se eu também não fizer nada com tudo isso. E o que que é fazer com tudo isso? É eu pegar esse conhecimento e eu aplicar ele no meu dia a dia. E quanto mais eu aplico o conhecimento no meu dia a dia, mais sede dele eu tenho, mais vontade de aprender eu tenho, mais querer compartilhar com as pessoas eu tenho. Então, busque sim sempre o desenvolvimento, né? Sempre se atualizarem. Porque tem muitos conteúdos bons, principalmente hoje as redes sociais, eles nos proporcionam muito isso, né? Mas a gente precisa, de novo, fazer as melhores escolhas. A gente precisa escolher com quem a gente quer aprender, qual conteúdo a gente quer entender. E aí sim, filtrar todo esse material, todo esse conhecimento, colocar na nossa mochilinha, que eu digo, a nossa bagagem, né? E aí fazer muito bem feito o nosso caminho com esse conhecimento que a gente que a gente vai adquirir. Mas um outro tema, deixa eu compartilhar aqui o slide novamente, né? É a comunicação. A gente precisa, o tempo todo na nossa vida, a gente é influenciado pela comunicação, né? Desde que a gente é bebê e nasce, a gente dá o nosso chorinho, desde que a gente começa a pedir, né, para se alimentar, a pedir para água, para beber água, a pedir para tentar encaminhar, a todo tempo eu estou de alguma forma me comunicando, né?
Essa comunicação, ela pode ser verbal, ela pode ser escrita, né? E a comunicação fala muito sobre o meu posicionamento, a forma com que eu quero que as pessoas me percebam, que é um pouquinho do que a gente falou lá do autoconhecimento. Como será que as pessoas estão me percebendo? Tudo isso eu consigo demonstrar através da comunicação, da forma com que eu falo com as pessoas, da forma com que eu me comunico. E a comunicação não é só o verbal, não é só a escrita, é a nossa imagem também. A gente cansa de dizer, né? A primeira impressão é a que fica. E aí eu vou trazer isso para o ambiente de trabalho. A gente vai lá, contrata uma pessoa que a gente entende que é a pessoa adequada para vir trabalhar juntar a nossa equipe. Vamos lá, essa pessoa vai completar. Fiz a entrevista, aprovei ela, e aí começa o primeiro dia de trabalho. E aí eu não faço nem o básico, que é uma integração com essa pessoa. Eu não conto para ela um pouquinho da empresa, da cultura, né? Não apresento a equipe. Tá faltando gente, eu pego ela e já coloco lá para trabalhar, né? Qual é a impressão que eu causei para a pessoa? Tende o quê? Ah, no outro dia ela nem aparecer mais, né? Ou então ela dizer assim, eu vou ficar mais um pouquinho até eu achar algo melhor. Porque realmente, gente, é a ação que a gente teve. Isso fala muito, é a nossa imagem, é a situação que a gente se coloca ou que a gente coloca o outro. Então, a forma com que eu mostro para o outro o ambiente que ele vai estar inserido, a forma com que eu comunico isso, com que eu conto para ele, com que eu acolho ele, faz toda a diferença. Então, a nossa comunicação, ela nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Então, por isso, o equilíbrio emocional, ele é tão importante. Porque a pessoa que vem conversar comigo, dependendo da forma com que eu vou conduzir a conversa, a pessoa pode nem me procurar mais, né? E aí, o que que eu quero? Eu quero que a pessoa se aproxime de mim, caminhe ao meu lado ou não. E aí a gente fala das nossas escolhas mais uma vez. Qual é o legado que eu quero deixar? O que que eu quero, né? A Giselda, qual é o legado que ela quer deixar aqui? Como que eu quero que as pessoas me percebam? O que que eu quero que as pessoas lembrem quando citam o meu nome? Isso fala muito sobre a comunicação, como a forma com que eu me comporto diante dela, a forma com que eu conduzo as palavras, a forma com que eu faço com que ela entenda todo o caminho que ela precisa percorrer para aquilo que ela entende que é o sucesso para a vida dela. Esse é o legado que eu, Giselda, quero deixar. Então, a gente precisa entender a forma com que a gente está se comunicando com as pessoas que estão ao nosso lado. E a comunicação a gente fala lá no nosso ambiente familiar, porque às vezes a gente já chega do trabalho estressado, né? E aí a gente já não chega em casa muito legal, e isso fala muito sobre a gente. Ou ao contrário, a gente não sai de casa muito legal e a gente já não chega bem no ambiente de trabalho. E aí, como que eu conduzo toda a situação, todo o processo, toda a entrega de resultado que eu preciso, se o meu comportamento não está adequado, se eu já estou mostrando para as pessoas que não está bom. Eu preciso fazer alguma coisa para que seja diferente. Então, a comunicação, a forma com que eu me posiciono diante das pessoas, a forma com que eu me comunico verbalmente, né? Ou a própria minha imagem, ou muitas vezes a minha escrita, gente. Comunicação a gente vê muito hoje, né, no WhatsApp. Então, às vezes o que eu tô, na maioria, né? A comunicação, ela não é só o que eu quero dizer, é o que o outro interpreta do que eu estou dizendo. Eu posso lá escrever uma mensagem no WhatsApp achando que está tudo certo, ele vai entender e ele vai ler do outro lado e vai dizer: nossa, mas não era essa resposta que eu imaginava que ela iria me dar. E às vezes é o meu natural, ou não é, ou naquele momento eu não estava bem para escrever aquela mensagem, né? Mas como que eu quero que ele interprete aquilo que eu falei? A comunicação é, gente, o que o outro entende, não é só o que eu falo. Por isso, eu preciso sempre fazer ser compreendida da melhor forma. Eu preciso ter coerência na minha fala, eu preciso ter clareza, eu preciso ter objetividade, eu preciso entender o recado que eu vou passar, eu preciso ter segurança, eu preciso entender, conhecer aquilo que eu estou falando. Eu, Giselda, vou vir para cá falar com vocês de carreira de sucesso se eu não sei sobre isso. Primeiro, eu sei porque eu estudei, e segundo, eu sei porque eu pratiquei. Então, isso sim faz com que eu tenha uma comunicação mais segura, assertiva, com clareza, e é isso que a gente precisa. Como que a gente consegue isso? A gente falando, trabalhando tudo que a gente falou até aqui, me conhecendo,
cuidando do meu equilíbrio emocional, a hora que eu tenho que responder, a hora que eu tenho que falar, ou a hora que eu não tenho que falar, né? Me relacionando com as pessoas, tendo atitude e ações coerentes com o que eu falo, porque não adianta eu só falar uma coisa e fazer outra, né? Aquele ditado faz o que eu digo e não faz o que eu faço não vale mais para os dias de hoje, né? A gente precisa sim ser o exemplo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Eu falo muito em mentoria com liderança, né? O quanto ser líder é ser exemplo, mas líder não é só ocupar um cargo de liderança. Eu sou líder como mãe, como irmã, como filha, como profissional no meu ambiente de trabalho, como amiga, eu sou líder porque eu tô sendo referência naquilo que eu tô falando, naquilo que eu tô comunicando. Então, eu preciso sim ter uma comunicação coerente, adequada ao meu posicionamento, aquilo que eu quero realmente passar de informação para as pessoas. Além disso, vamos para o nosso próximo tema aqui de carreira, né? De sucesso aí, construindo uma carreira de sucesso, que é olhar para esse conjunto. Então, aqui eu trago para vocês, né? Olhando para um pouco de tudo que a gente falou aqui. A gente tem a nossa meta, nosso alvo, aonde a gente quer chegar. Então, eu preciso do quê? Autoconhecimento, né? O meu equilíbrio emocional, entender das minhas forças, fraquezas, né? As minhas fortalezas. Eu preciso ter habilidades desenvolvidas. Eu preciso entender aquilo que eu sou boa, aquilo que eu não sou e que eu preciso desenvolver. Eu preciso me relacionar com as pessoas que vão me levar a chegar o mais próximo do meu alvo, mas também eu preciso contribuir com o meu conhecimento, né, com a minha experiência para as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso me desenvolver de forma contínua. Eu preciso sim, gente, buscar atualização o tempo todo. Isso é importantíssimo para a gente ter uma carreira de sucesso. Então, quando a gente olha para como construir uma carreira de sucesso, esses são os 5 principais pontos que a gente precisa trabalhar. Eu não coloquei aqui o item comunicação, porque ele está presente em todo o tempo. Quando eu falo de autoconhecimento, quando eu falo das minhas habilidades, dos meus relacionamentos, da forma com que eu me posiciono e o quanto eu busco me desenvolver, isso tudo está falando do meio que eu estou inserido e da forma com que eu me comunico com o mundo, né? O mundo é tudo que está ao meu redor. Então, construir uma carreira de sucesso, eu preciso ter um alvo e trilhar todo esse caminho. Gente, antes de concluir, que eu tenho mais slides para passar, eu queria ouvir de vocês. Fez sentido? Quem puder abrir a câmera, por favor, vamos compartilhar, contribuam comigo, contribuir tanto até aqui. Quem é que pode falar um pouquinho aí se fez sentido ou não? Não briguem. Eu falo. Eu, como é que eu posso dizer? Apesar de serem coisas que a gente entende e sabe que precisa ser feito, no dia a dia a gente acaba esquecendo, né, de praticar. Então, ter alguém fazendo esse reforço e falando realmente da importância de a gente sempre ter em mente esses passos, eu acho que é fundamental, assim, porque são coisas que eu já sei que são necessárias, mas às vezes no automático não dá tempo de colocar tudo em prática, porque no dia a dia do trabalho tem demandas e urgências que tu precisa ir correndo contra o tempo e às vezes tu esquece de seguir esse processo, né? Então acho que é importante ter esse lembrete, esse reforço para a gente conseguir colocar em prática. Ótimo, ótimo ponto. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu estou sempre me envolvendo, né, em palestra, treinamentos, buscando mesmo conhecimento. E eu sempre falo, sempre que eu vou, e aí eu vou muito no meu nicho, né? Mas eu sempre vou e aprendo mais do mesmo. O que que é mais do mesmo? Eu ouço quase sempre as coisas que eu já sei, mas são elas que me fortalecem o meu conhecimento. É elas que eu saio de lá, de um treinamento, de uma palestra, de uma mentoria e penso, poxa, eu já sabia e porque eu não botei em prática. Então, hoje ela vai entrar na prática. Então, por isso que a importância, né, da gente se desenvolver, de a gente se atualizar, de a gente estar nesse ambiente igual a gente está aqui.
para a gente poder ouvir coisas que sim, a gente já sabe, mas que a gente sai daqui hoje pensando um pouco melhor em um ou dois insights que a gente teve aqui e indo lá e aplicando na prática, no dia de amanhã, né? Para a gente entender, sim, o quanto é importante fazer movimentos diferentes. E isso, esses conhecimentos, esses insights, é que vão nos fortalecer. Porque se a gente fica preso no nosso mundinho, na rotina, na correria do dia a dia, na luta contra o tempo, né? Porque tá tudo estourando prazo, a gente vai viver sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Como que a gente constrói aí uma carreira de sucesso? A gente não se movimenta, então a gente precisa sim se movimentar e ao longo da caminhada a gente construir através das nossas habilidades, do nosso conhecimento, dos nossos relacionamentos, né? Fortalecendo aí o nosso profissionalismo. Mais alguém quer contribuir? Se fez sentido o que a gente falou aqui hoje? Turma de gente quietinha, né? Gente, aqui tá as minhas redes sociais, né? Então, quem puder me segue lá nas redes sociais. Eu tenho um podcast também que se chama Lidere para Liderar, aonde eu trago sempre pessoas que conseguem compartilhar muita experiência super interessante para nossa carreira profissional. E aí, a gente chega ao fim, né? E a minha programação era de 30 minutos aqui com vocês. Eu estourei um pouquinho, porque eu sei que é domingo à noite. A gente não pode ficar, né, prender muito tempo aqui, mas foi ótimo eu estar com vocês, tá? Aqui ninguém quis falar nada, tá todo mundo muito quietinho, mas eu queria convidar vocês, que quem me acompanha lá nas redes sociais, né, que pudesse deixar lá um recadinho, ou que me chame depois no WhatsApp e me diga que se foi bom, se eu conseguir contribuir, compartilhar com alguma coisa, né? E se você tem interesse em entrar lá agora e fazer a sua inscrição e ter uma oportunidade no individual comigo, o link da inscrição está lá na bio do meu Instagram. Ou se você não vai conseguir participar agora, mas conhece alguém que deveria participar dessa mentoria, gente, encaminha lá, né, o convite para ele. Se for uma indicação de vocês e se for o primeiro, né, a se inscrever ainda no dia de hoje até meia-noite, quem sabe também não ganhe uma mentoria no individual comigo, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha contribuído com vocês aqui. Agradeço muito essa disponibilidade do tempo de vocês aqui comigo. E espero que a gente se encontre por aí muito mais vezes e que a gente possa compartilhar mais conhecimentos. Obrigada, gente. Tchau, até uma próxima.